Oi, oi, gente, boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e iniciando o nosso quadro Conversa com Sara Borrell. E eu tenho o privilégio de receber esses dois ícones aqui, Edson Lins e Denner Dark, que tem experiências aí nesse universo de palestras, de treinamento e impulsionamento, né? Que vai fazer com que você cresça, com que você realmente amadureça nos seus pensamentos. Edson, muito obrigada por estar aqui, obrigada por atender o nosso convite, obrigada por ter parado o seu tempo, que eu imagino que é muito precioso para estar aqui com a gente. E Denner, muito obrigada também pela sua presença. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui hoje vai de fato impactar a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza, absoluta. É uma honra estar aqui com essa família extraordinária. Obrigada. E vamos gerar valor para esse mundo, vamos impactar o mundo com o nosso conhecimento, para que a gente possa enriquecer a vida das pessoas. É isso. Em todas as áreas. É isso. Eu digo as palavras deles a minha. Agradeço demais aí pelo convite. E vamos embora. E é isso. Então eu já quero começar. Eu vou fazer a pergunta que eu venho guardando ela o tempo todo. Manda bala. A gente já teve um momento, uma experiência de conexão, mas eu quero que o Edson se apresente de uma forma completamente diferente do Edson que entra na plataforma. Quem é o Edson Lins? Pai, esposo, empreendedor, homem, filho de Deus, sonhador, que tem dores. Quem é o Edson Lins? Eu posso dizer para você que eu tive duas vidas. Eu tive que morrer um dia. Eita, isso é forte. Eu tive que morrer para nascer de novo. Eu sou filho de pernambucanos. Meu pai era mestre de obras. Minha mãe era faxineira. Meu pai, para complementar a renda, vendia carros, negociava. E minha mãe vendia roupa. Ou seja, o desejo de empreender já nasceu dentro de casa. Sim. Desde criança. E no ano de 1996, meu pai foi assassinado. Meu Deus. Através de uma briga. Eu tinha 18 anos de idade e eu tive que seguir dali. Eu nasci no Rio de Janeiro, mudamos para São Paulo quando eu tinha 12 anos e com 18 anos essa tragédia. E ali eu tive que enturmar arrimo de família. Mineiro fala muito sobre isso, né? Arrimo de família. Sou filho mais velho e eu montei um negócio e eu quis honrar o meu pai e eu fui perceber depois de 20 anos que aquele negócio era o sonho do meu pai. E que negócio foi esse? Eu comprei um caminhão, comecei a trabalhar rebocando carro. E eu, como multiplicador, eu fui crescendo, se tornou uma empresa muito grande, onde atendia a grande São Paulo inteira. E quando eu cheguei no topo daquela visão que eu construí, com 19 anos de idade, eu percebi que eu subi a montanha errada. E eu falei, não faz sentido isso aqui pra mim, eu quero uma outra vida. E eu tive que descer. Mas peraí, vamos lá, peraí, que é tenso. Você tinha 19 anos, sim. Você perdeu seu pai aos 18. Sim. De uma forma extremamente muito trágica. Foi violenta. Óbvio, né? Foi enfim. Violenta. E aí você precisou assumir a rédea ali. Quando ele fala arrimo de família, gente, vamos lá, tá? Vou botar o glossário ali mineirense pra nós. Ele é aquela pessoa que é a força, a coluna. Ele teve que tomar essa posição. Assumir o papel do meu pai. Assumir o papel do seu pai junto ali à sua família. Sim, junto à minha mãe, meu irmão mais novo. Isso. E aí, como que aconteceu esse processo de você conseguir comprar esse caminhão e você começar a empresa? Como é que foi isso? Com a morte do meu pai tinha algumas questões, dívidas, né? Eu não sei nem se devia, eu sei que chegava ameaçando me matar se eu não pagasse. Não tinha nem como comprovar que a dívida era dele, não tinha. E os bandidos chegavam pra mim, de agiotas, falavam aqui, tá aqui, se você não pagar, eu te mato, mostrando arma. E eu tive que trabalhar para pagar esses caras, 1 ano exatamente. Quando eu quitei o último, eu tinha uma Santana Quantum, que eu já carregava há muitos anos aquele carro, e eu estava reformando ela. Sabe aquele carro que você quer construir um projeto? E quando aquele carro ficou pronto, eu peguei a minha esposa, que já falo dela, e eu andei 5 km com aquele carro, voltei e falei pro agiota, agora paga a dívida? Então toma o carro. Quitei. E aí eu reformei aquele caminhão, tava preparando ele para pintar, chegou um amigo meu, falou, e esse caminhão aí? Falei, eu vou começar um negócio. Que negócio? Vou montar um guincho, uma empresa de guincho. E eu cheguei lá aqui em Moema, numa empresa, comecei a conversar com o cara, eu queria comprar o caminhão, só que eu não tinha o dinheiro todo. E o cara olhou pra minha cara e tanto eu empurrinha ele falou assim, é o seguinte, me dá 13 mil reais aí que eu te dou o caminhão. Ele queria 15, e a dinheiro de hoje, quase 200 mil, né? Aí ele falou meio pra me tocar, né? Eu falei, tá bom, o caminhão é meu. Eu te pago depois da manhã. Aí dei um sinal pra ele e eu saí pra arrumar o dinheiro emprestado. Liga pra todo mundo que eu conhecia pra ver se me arrumava o dinheiro. Meu
E aí eu arrumei o dinheiro emprestado, comprei o caminhão, ali eu comecei a minha empresa. E aí eu reformei, também tinha que reformei o caminhão, comecei a trabalhar, vendi, comprei um mais novo, depois me roubaram o caminhão. Jesus, gente. Meu Deus. Roubaram o caminhão. Não é possível. Santo Amaro, eu fui fazer um serviço e levaram o caminhão embora. Putz. E com certeza você não tinha seguro nessa época. É pior que eu tinha só do caminhão. Tinha? Mas o equipamento era o preço do caminhão. Aí eu tomei outro soco na costela. E uma coisa absurda aconteceu. Comprei um caminhão do Cafu, jogador de futebol. Na época eu paguei 51 mil no caminhão e financei o resto. Só que olha que coisa interessante, agora me fez abrir um parêntese. Um amigo que passava dificuldade comigo, um dia eu tava lá em casa, né, trabalhando, eu vi um caminhão do Cafu, cara. Eu falei pra ele assim, olha que caminhão bonito. Aí eu falei pra ele, um dia eu vou comprar um caminhão desse aí. Ele falou, o quê? Você? Sem ter dinheiro pra comprar nem cesta básica, consegue comprar um caminhão desse, cara? Meu Deus. Comprei 2. Comprei um, depois comprei outro. Meu Jesus. Você entendeu? Olha o poder da palavra e da determinação. Depois comprava zero na concessionária, depois comprava seminovos, usados, comprei de leilão. Então assim, eu consegui faturar alguns milhões com a minha empresa, só que eu entendi que não era sobre dinheiro. Eu trabalho para faturar 1 milhão por mês, meu alvo hoje. Porém, eu quero faturar 1 milhão com algo que me dê prazer. Sim. Eu tinha um monte de desafios, tinha 3 sócios que me davam trabalho, que era governo municipal, governo estadual e governo federal. Os piores sócios que o ser humano pode ter. Imagino. Você nem escolhe. Não escolhe. Nem como, eles já chegam e se sentam na cadeira de donos também. E eu tinha um 4º sócio que era seguradoras. Meu alvo era a companhia de seguro. E ela escraviza o empresário. Só que com toda essa dificuldade, cara, eu ganhei dinheiro. Mas em 2014, na era Dilma, o país quebrou e eu ali acumulei uma dívida de algumas centenas de milhares de reais. E eu precisava de uma orientação, que eu não tinha. Uma única orientação. Nessa época você já estava casado, já tinha sua esposa? Quando ela chegou na sua vida? Detalhe, como é que foi eu isso? não falei. Então eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 17 anos de idade. Quando meu pai morreu, eu já namorava com ela. Sim. Só que eu fui obrigado a casar com ela. Porque quando meu pai morreu, a família dela se mudou para Minas Gerais, para Sorocaba. E um dia, e ela ficou longe pra gente se ver, não tinha dinheiro pra ver. A gente não tinha dinheiro nem pra sobreviver, de verdade. Porque com a morte do meu pai, eu não tinha dinheiro pra fazer um enterro. Meu Deus. Foi muito caos. E um dia ela chegou na minha casa num sábado, e ela ia embora no domingo, ela olhou pra minha cara e falou assim, agora eu sou sua mulher, amigada com fé, casada é. Me obrigou a casar com ela, acredita? Ela é maravilhosa. Filha da mãe, me obrigou. Ela é maravilhosa, mulher decidida. Decidida. Eu falei, não, você tá doida, mulher. Eu Ligada com fé, casada aí, tá até hoje casada. Olha que coisa linda. E ela me obrigou mesmo. Eu falei, não, você vai embora. Aí ela não foi. Pra onde que eu ia? Você tava na casa da minha mãe. Eu fiquei lá com ela. E ela e minha mãe parece mãe e filha, é lindo de ver. Ela fala com a minha mãe todo dia, mas ela fala com a mãe dela uma vez por mês. As duas são muito enamoradas, né? Criou esse vínculo, esse laço natural. Junta. E aí, nesse processo, você namorando com ela, novinho, teve a perda do pai, se refez com as compras lá dos caminhões. Um carro, uma reforma, pega outro. E ela? Como é que ela se comportava? Tá, eu vou te falar uma coisa muito legal. Processo? Ela vem da roça de Minas Gerais, ela cresceu em Araponga, colhia café. Desde os 9 anos de idade, não tinha nada. Não tinha nada. Só a vontade de vencer e um sorriso maravilhoso que ela tem. Eu nunca vi ela falar mal de ninguém. Eu nunca vi ela apontar o dedo pra ninguém e trazer alguma conversa, eu nunca vi. Eu costumo dizer que a Tuca, ela é diferente, ela é um anjo. Ela é um anjo que Deus colocou na minha vida pra fazer o que eu tinha que fazer. Eita, porque eu era o lado mal e ela era um anjo, de verdade, ela é um anjo. E aí que tá o negócio. Começamos essa jornada, não tínhamos nada. E eu falo muito pro Denner, eu falo, eu quero arrumar uma mulher quando você tá no começo. Porque eu tinha uma variante velha, com a porta azul, capô verde, ele era branca. Que eu andava com ela, tinha um buraco desse tamanho na assoalho. Ela abria as pernas dela e colocava assim, e às vezes ela falava assim, amor, eu tô passando mal. Eu falei, não olha pra baixo, olha pra frente. Você acredita? E ela andava... Meu Deus, aquilo devia dar tontura, né? Dava. E é engraçado que ela era tão ingênua. Você tava andando na estrada, aí tinha um bicho morto, né? Aí ela olhava lá longe, o bicho era... Nossa, não vai me fazer mal. Eu falei, não olha. Ela é curiosa, mulher curiosa. E aí, cara, eu cresci a vida assim, depois de 2 anos e meio, nós fomos o Gustavo. Você na variante com a soalho furado. Tinha nada, de verdade, cara. E aí nós casamos, né, moramos juntos. Depois de 2 anos e meio, tivemos o Gustavo. E aí, depois de 2 anos e meio, decidimos casar na igreja.
Depois de mais 2, com 5 anos casamos na igreja. Aí aconteceu uma coisa. Foi nessa época que me roubaram o caminhão. Eu tinha um padre que me ajudou muito, que é um grande amigo meu. E ele, cara, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Aí eu falava assim, vou casar, padre, é agosto. Agosto agora? Eu falei, agosto de Deus. Agosto de Deus. Eu empurrava, sabe? E aí eu decidi marcar o casamento. Eu falei, em dezembro, vou casar. Em julho, padre, marcamos o casamento. Aí em janeiro, roubaram o caminhão. E aí isso te desestabilizou completamente? Desestabilizou? Total. Primeiro financiamento que eu fiz na minha vida, em 2002, 2003, mais ou menos. R$497. 497 reais a dinheiro de hoje, cara, daria R$5.000. Era muito dinheiro. E aí eu comprei o caminhão financiado e eu falei, vou desmarcar o casamento porque não vai ter dinheiro pra festa. Aqui tem outra coisa absurda que aconteceu aqui. E o padre, vai ter casamento sim. Você vai fazer um cheque pra igreja e eu vou rasgar o cheque, mas eu quero que você case. Ele me pegou meio pra padrinhar, né? Foi um dos anjos que Deus colocou na terra pra mim. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer festa, padre. Eu não tenho dinheiro nem pra comprar o bolo. Aí ele, não vai precisar de festa. Faz um almoço, tá bom. E aí nós já tínhamos feito a lista e na lista dava 500 pessoas. Meu Jesus! E convidado as pessoas. Era a cidade. Era a cidade inteira que você convidou. Eu conheço muita gente. Você convidou todo mundo da comunidade da região. Sabe o que aconteceu? Aí um amigo falou assim, eu vou dar carne. O outro eu vou dar o refrigerante. O outro eu dou o bolo. Minhas cunhadas deram o bolo. Minha mãe pegou um vestido emprestado da enteada para emprestar para minha esposa. Minha mãe alugou e pagou a minha roupa e a do Gustavo. E aí foi indo assim, meu primo, eu vou emprestar chácara. Na beira da represa Guarapiranga. Detalhe, Meu Deus. Um casamento para 500 pessoas, com 3 bolos. No outro dia era o aniversário da Tuca, sobrou um bolo desse tamanho para fazer uma festa para a família. Pra comemorar o aniversário, e fizemos churrasco no outro dia. pós-casamento. Sabe quanto eu tinha de dinheiro no bolso? Olha, pela luz que ilumina, R$150. Eu acredito. E ali eu vi Deus agindo também. Eu acredito. E eu surtei, eu falei, cara, eu vou morrer, porque eu tava preocupado com a parcela, peguei o caminhão em janeiro e não parava de trabalhar de domingo a domingo para poder honrar a parcela, porque eu nunca tinha feito uma dívida. Meu Deus. E ali Deus foi conduzindo. E ali eu falo, cara, realmente é um projeto de Deus. Eu falo que eu te fiz essa pergunta, né, sobre como ela ficou, se ela já estava na sua vida e como que você lidou com tudo isso. Por quê? Porque por mais que você tenha vivenciado essa situação toda já há um tempo, mas faz parte da sua história, óbvio, é a sua história. Tem pessoas que hoje estão afundadas em dívidas, perderam pessoas, ainda não se recuperaram das perdas que houveram na pandemia. Tem muita gente que ainda está completamente desestabilizada emocionalmente por ter perdido marido, pai, irmão, filho. Eu falo que recente eu estive com uma senhora na casa de uns amigos e ela falava das perdas, né? E ela chorava como se tivesse acontecido ontem, porque ainda está muito aflorado isso nela. Só que ela, diferentemente de muitas pessoas, é uma pessoa que hoje ela tem recursos, ela tem acompanhamento com psicólogos, ela tem como, de repente, ter ali respaldos para se levantar. Você, nessa época, nessa ocasião, talvez estaria dentro do cenário da grande massa hoje, que talvez tenham perdido pessoas e estejam vivendo cenários de muito endividamento, cenários de completamente escuro, não tá vendo luz. Eu gostaria muito de te pedir para você trazer o que te encorajou, porque tinha sua mãe, tinha sua esposa, mas ainda assim, se não fosse algo dentro de você, talvez essas pessoas não seriam fortes o suficiente para te motivar. Então, além delas, houve mais alguma coisa que te motivava? O que fez você falar, não, eu vou seguir, eu vou pegar caminhão, roubou, não, eu vou continuar? Porque, imagina, com tudo que você passou, aí agora rouba um caminhão, você com uma dívida de todo tamanho, recém-casado, assim, oficialmente, digamos assim, com um neném novo que estava chegando, que você, né, pelo prazo aí, seu filho já tinha chegado nesse período. Como é que você lidou com isso tudo? Uma coisa que eu não falei, tá? Me roubaram, aí eu comprei o caminhão, pô, me roubaram de novo. Ah, misericórdia! A história de Jó todinha. Que isso? E eu fui buscar o caminhão na favela. Não, se eu te conhecesse naquela época, eu ia falar, filho, vamos fazer uma campanha na igreja. O negócio tá todo, tô lá. De Jó, Né? perdeu tudo. Meu Deus! Tinha um seguro no caminhão, tinha rastreador e tinha seguro. E eu sabia que se eu fosse receber de seguro, daria problema também, perdia dinheiro. Aí o rastreador falou, minha esposa falou, o caminhão tá nesse lugar aqui. Eu fui lá buscar o caminhão. Chegou lá, vi o caminhão, chamei a polícia, falou, o caminhão tá ali, vamos lá entrar lá. E peguei um caminhão.
Uma doideira, né? Mas estava intacto, menos mal. Não deu tempo, não. Glória. Eu fiquei 2 horas e meia com os ladrões ainda, hein? Eles me sequestraram, né? A parada é a seguinte, ó. Eu era um jovem revoltado. Com a morte do meu pai, eu culpava meu pai por isso, eu carregava uma mágoa muito grande. Meu pai bebia, meu pai traía. E não quero desonrar ele, tá? Que era da cultura daquela época. E eu não concordava com isso. Mas, e quando ele bebia, ele me atacava. Eu virava alvo. E ele me amava, mas bebia, tinha uma parada ali que ele vinha pra cima de mim. Batia, atacava, humilhava. Então eu cresci o nome, ele falou, você vai ser burro, você não vai ser ninguém. Não é que ele queria dizer que eu era burro, é que ele queria me despertar para fazer as coisas acontecerem. E ali eu aprendi muito a ser homem com os exemplos dele. Muito eu peguei para mim, muito eu não fiz. Mas o ponto é o seguinte, quando eu decidi entrar para esse jogo, eu era bloqueado emocionalmente, inseguro, vitimista e revoltado. E eu coloquei toda a minha força no trabalho. Eu achava que ficar rico era a solução. Trabalhei muito. E eu bati no fundo do poço diversas vezes. E foi lá no fundo do poço que eu descobri os segredos, que é o que eu falo hoje, né, sobre o meu protocolo. E esses buracos que eu entrei diversas vezes, eu entendi que tinha uma lição ali. Eu sei exatamente onde eu estava no dia que eu perdoei meu pai na essência. Eu perdoei quem matou meu pai, mas eu não perdoava meu pai. Meu Deus. Eu fiz um retiro, não era retiro, um treinamento de empresários no Mosteiro São Bento, com base naquele livro do John Hunter, O Monge Executivo. Eu vivi toda aquela fase, vocês já leram o livro, e eu fiquei num mosteiro uma semana com um militar, e ali, naquele dia, eu perdoei meu pai na essência com a dinâmica, que eu aplico essa dinâmica hoje. E a minha mente abriu. Sabe por que eu fazia assim, ó? A mente abriu? Sim. E eu fiquei leve aquele dia. Foi um dos buracos que eu saí e eu entendi que uma das portas para vencer na vida, a primeira porta é o perdão. Sim. E essa mulher Muito que você trouxe, eu não quero julgá-la. Mas ela deve pensar muito bem se ela não está se escondendo atrás disso. Porque ela já não pode fazer mais nada. E ela, quando ela não muda esse posicionamento dela, ela pode deixar de honrar aqueles que se foram. E se auto-sabotar para destruir a própria vida ou não ir para algum jogo, mas para ela acabar culpando alguém. Ah, não dei certo por causa disso. É tão sutil que às vezes ela não vai perceber, ela não vai fazer essa leitura, porque é muito sutil, né? Ela vai acabar se agarrando às justificativas, todas as justificativas vão ser maiores do que ela entender e se reconhecer que talvez ela tá indo por um caminho errado. É mais fácil ela achar justificativas do que ela reconhecer, porque é bem sutil. É um trabalho realmente de desbloqueio do inconsciente. E né? por que eu falo isso? Porque eu passei por isso. Eu espero que você esteja me assistindo e que você tome coragem de mudar sua vida e pare de dar desculpa. Porque você está se escondendo, está vestindo uma máscara da vítima e não tem nada pior do que vítima. Não tem. Não tem nada pior do que... Ó, eu falo que existem 3 papéis, tá? Do herói, do vilão e da vítima. Eu acho que a vítima é o pior de todos. Então, você muitas vezes age como vítima e como vilã da sua própria história. Tá na hora de mudar isso, né? Sim. E eu passei por isso, eu entendo. Você mergulhou no trabalho. Sim. Você, revoltado com tudo aquilo que você vivia, Foi. queria ficar rico a todo custo e se jogou no trabalho. Foi. Quando é que você deu esse estalo também? Peraí, não é assim, porque todo extremo revela uma falência, uma falta. Era uma né? fuga. É uma Como fuga. ela não faz, eu fazia fugindo. Do mesmo jeito. Só que Deus, graças a Deus, Ele põe oportunidades na nossa vida. Vou explicar de um jeito muito simples, ó. Imagina que você está numa avenida aberta, o semáforo todo aberto, todos. Você não vai andar em alta velocidade sem olhar para os lados? Quando o semáforo fecha, é a hora que você para e olha para os lados. Sim, observa o que está ao redor. E isso é a hora que você cresce. Na vida é assim. As pessoas imaginam uma avenida com todos os semáforos abertos, só que você cresce na dificuldade. Na hora que o sinal fecha. Na hora que você precisa parar e opa. E eu bati no fundo do poço diversas vezes. Eu não tive uma, eu tive milhares de viradas de chave. Mas uma delas foi, de tanto eu trabalhar, depois eu tive a Nathalie, que é minha princesa. Você conheceu a Nathalie? Sim. E quando a Nathalie tinha 2 anos, Gustavo tinha 5, eu decidi me separar da minha esposa. Eu nunca tive uma outra mulher na vida depois que eu casei com ela. Eu nunca bebi, nunca usei droga, eu só trabalhava. Porém, era tanta dificuldade financeira, tanto caos, que eu achava que não ia dar certo as coisas.
E eu queria que ela me ajudasse a empreender, ela não empreendia, que isso também era um problema. Até chegar um ponto que um dia eu tinha o hábito de abrir a porta do quarto dos nossos filhos porque eles tinham alergia a mosquito, né? Sim. Então eu andava toda noite, entrava a ver se tinha mosquito e matar. E um dia, 3 horas da manhã, aqui foi virada de chave. Quando eu abri a porta do quarto das crianças, Deus falou para mim: a prova que vocês estão certos está sob a cama. Eita, Forte, né? é forte. Aí nessa hora eu entendi que eu ia ter que aprender a ser homem de verdade. Meu E Deus. aí foi quando eu decidi ir para a igreja. Minha esposa não queria ir, que nunca participou de igreja, né? E eu comecei a buscar. Depois de um tempo, meses, ela veio comigo. E eu falei: vamos tentar mais uma vez? Só esse ano. Mas tudo que eu não fiz, eu vou fazer agora. E esse tentar mais uma vez era o empreender, tentar manter o casamento ou tentar esse relacionamento com a igreja? Era tentar mudar a minha mentalidade. Era tentar salvar meu casamento. Era tudo. Era tentar salvar a minha empresa. Então, Tentar tava ser tudo pai. Era tudo junto. Não é que pega uma 100 e vai um por vez. Nossa. É tudo, vai desse jeito. Conclusão. Deus me mostrou vários caminhos. E meu filho, Gustavo, ele tinha uma coisa assim, que ele acordava de madrugada alucinado. Com 4 anos de idade, 3, 5. Ele tinha uma espécie de pesadelo. Eita, E ele acordava gritando, suando, dor de barriga. Ai. Olha, E aí sabe o que Deus falou pra mim já nesse dia? vivi isso. E Deus falou pra mim, falou assim: olha, o que tem pra você, como que ele falou, eu não sei, tá? Eu sei que foi Deus. Sim. O que tem pra você, essa carga que vem da sua família, ela tem como não passar pros seus filhos, é só você mudar. Se você mudar, os seus filhos não vão receber essa carga. E isso que meu filho tinha, eu também tinha quando era criança, eu lembrei disso. Ele repetiu isso que eu tinha. Nossa. E aí foi quando Deus falou. E eu falei: cara, eu tenho que mudar. E eu fui em busca dessa mudança. E eu fui perceber esse ano que Deus não só curou meus filhos, quando Ele me curou também dos problemas de saúde que eu tinha. Porque desde pequeno eu tinha doença, enxaqueca, escoliose, não tenho nada. E foi sumindo e você nem percebendo. Seu corpo foi se regenerando. Não, eu recebi a Você promessa. chegou em São Paulo, em Alphaville. Na verdade, você veio para Alphaville, para São Paulo novinho, com 12 anos, que você tinha comentado. Né? Eu venho Mas daqui, pertinho daqui de Alphaville, minha empresa prestava serviço aqui dentro e eu não entrava aqui. Porque eu tinha uma mentalidade que o rico não vai pro céu, que o rico é ganancioso, que o rico roubou do pobre, um monte dessas palhaçadas que contam aí. Sim. Era petista. Não, eu não era não. Ó, tá explicado. Não. Ele custou, você viu que ele custou a responder. Não. Não, peraí. Mas sabe o que eu era? Eu cresci numa instituição que eu agradeço muito a Deus por eles, mas eles tinham viés socialista, eu não sabia. E eles falavam muito essa coisa do pobre, e eu cresci com isso aí. Sim. E vem a pandemia, não, 2014, minha empresa bateu na lona, acumulei uma dívida gigantesca de algumas centenas de milhares de reais, naquela era Dilma, e ali caiu outra chave, que eu tinha que me desenvolver como empresário. E eu comecei a fazer... Meu filho saiu de um colégio de madres, que tinha concluído, e aí o primeiro ano seria... no colégio público, eu não podia pagar uma escola, e ele ficou 4 meses na escola, aí virou para mim e falou: pai, eu vou seguir seus passos. O senhor não tem muito estudo, o senhor estudou só até o colegial, o terceiro colegial. Eita, ele não gostou do ambiente. Vou fazer igual e aí senhor. achou a justificativa que ele precisava. Aí eu falei: me dá seu caderno pra mim ver, porque eu tinha esse negócio em casa, sabe? Eu olhava a lição de todos. Eu falei: cara, você só tem uma folha escrita? Ele falou: pai, os professores estão em greve. Ele aprendeu a jogar truco na escola, só isso. Ficou bom em truco, até hoje. Pronto. Aí eu falei: cara, Deus tá me dizendo mais alguma coisa aqui. Que idade ele tinha, Edson? 15. 15 anos. E aí eu vou te falar um segredo aqui. Olha isso aqui é ouro também, ó. Quando ele falou isso pra mim, minha chave virou, eu fui nos colégios particulares pra ver quanto que era a mensalidade, que eu dizia que não dá pra colocar, mas nunca tinha visto. E aí eu vi que era 400 e... mesmo valor parecido com aquele lá, 457, do caminhão lá no começo. Uhum. E eu falei: cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu falei, fechei a mensalidade, dei uma entrada, falei: mês que vem eu me viro pra pagar, vou trabalhar mais. Conclusão, coloquei o meu filho no colégio particular. Lá nesse colégio, ele conheceu, eu ensinei pra ele uma técnica, né? Quando você conhecer uma menina, seja o melhor amigo dela.
e logo você se apaixona, depois quando vê tá casado. Ele fez isso. É leve. Ele se apaixonou pela melhor amiga e hoje ele é casado com ela. Gente, olha. Olha o poder de você se mover. Olha isso. Você tá entendendo? Pega essa chave que isso é ouro. Para de sair tentando atirar pra todos os cantos. Para de achar que deixa eu ver se eu vou achar alguém aqui, achar alguém. Não, construa isso com solidez, com tranquilidade e com inteligência. Eu oriento meus mentorados, sabe o quê? Não faça sexo no primeiro ano. Vai tomar sorvete, vai comer pizza, vai conhecer. Quando a pessoa estiver peidando perto de você... Aí você já pode pensar em casamento. Ela já tá à vontade. Já tá certo. Já pode. Mano, é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. E aí eu falo, Antes todo mundo é personagem, gente. Para. é, porque você tira a máscara. Verdade. Você É tira a verdade. máscara. A gente fica todo fino. Eu falo que quando eu conheci meu marido, a gente saiu pra almoçar. Ele me levou pra um restaurante e era peixe. E aí a gente tava montando ali o prato, um restaurante muito bonito, na região dos lagos, aquela coisa toda. Gente, eu não sabia como que eu servia aquilo, porque eles colocam uns talheres diferentes, né? E eu ali esperando, observando ele, observando ela. Hoje em casa, meu filho, ó, meu, traz a janta aí pra mim. É sobre isso. Você tinha que ter posto... Você entende? E é aquela coisa, aquela pose, acabou hoje. Acabou. Acabou a liberdade, a intimidade. Você tem que botar pra chupar manga. Vamos chupar manga? Vamos chupar manga. Vamos ver como chupar manga. É, essa parada aí. Olha que é tão bom. Gente, Muito você não tá gostoso. entendendo, isso é sem máscara. É A vida verdade. sem máscara. E aí com isso, a gente foi passando por esse monte de fases, esse monte de problema. E cada vez que a gente passava por um desafio, saímos maiores. E aí eu fui entender que nós éramos forjados como ouro e a prata no fogo. Sim. O Gustavo se casou. Mas só uma dúvida, só pra eu voltar aqui. Pode falar, Ele quis parar de estudar e aí você conseguiu fazer com que ele voltasse. Foi. Porque ele foi pra escola particular Foi. e aí seguiu. O problema dele tava na escola pública. Ele não se adaptou, não tinha aula, Não aquela tinha disciplina. coisa, né? Aquela Escola coisa pra- confusa. E aí ele conseguiu concluir os estudos. Porque aí hoje ele também empreende. Cara, e aí tá uma parada, né? Nós temos um conceito na nossa casa de a gente nunca depender de auxílio pra nada, nunca pegar qualquer tipo de benefício. Na pandemia nós tínhamos 3 empresas. Nós não pegamos nenhum auxílio, nós fomos pra campo e eu ensinei isso pra eles. Você quer aposentar? Compra terreno, faz galpão e aluga. Pra lá na frente ter aposentadoria. Hoje o Gustavo tá com, acho que ele é sócio numa empresa nossa. Hoje ele tá com 4 empresas. Uau! A primeira empresa dele, ele começou com R$150, comprando correntinha de prata e pulseira, vendendo na escola. Meu. E aí a primeira empresa dele vale mais de 2 milhões hoje. E me fala uma coisa, essa veia, apesar de você também ter a veia empreendedora, desde Você é multiplicador. Desde ser multiplicador, você acredita que essa força de vontade dele veio de ver você nessa garra, nessa pegada? Ele quis também se enveredar por esse caminho e tem o sucesso que tem hoje, é muito fruto de você? Você acredita nisso? Eu tenho um grande amigo que ele me falou uma coisa que eu não percebia a meu respeito. Ele me conhece desde a infância, né? Ele falou: Edson, você é aquele tipo de cara que se tiver que derrubar uma árvore e não tiver machado, você começa a roer ela até cair. Eu falo: exatamente. Meu filho pegou isso. A gente não desiste. Você pode correr, corre, não pode correr, anda, não pode andar engatinha, não pode engatar, se arrasta, mas vai. E o segredo, talvez então seja isso. Desde todos os processos que você vem passando, enfrentando, você nunca desistiu. E sempre agarrou com unha e dente, com toda a força. Nunca. Você falou sobre Alphaville. Eu decidi fazer uma transição da minha empresa. Eu abandonei minha empresa. Não foi por ninguém, porque eu queria um novo desafio. E eu falei: chega disso aqui pra mim. Coloquei o prazo de 1 ano, não consegui vender, eu abandonei a empresa, dei a empresa. E eu vim pra cá, uma vida organizada financeira. Porém, eu fiquei 1 ano aqui trabalhando, atendendo e curtindo a minha esposa. Eu montei um escritório. Só que eu não esperava que eu fosse ficar doente. Eu fiquei 1 ano e 4 meses doente. Meu Deus. Começou a me dar picos de ácido úrico, saia de um pé pro outro, pro joelho. Conclusão, eu parei de andar. Usava muleta, urinava no pote e em momento nenhum desisti do que eu ia fazer. E falava: cara, vai dar certo. Isso aqui é um teste. Isso aqui é Deus me moldando o meu caráter. Eu não vou parar, não vou parar, não vou parar. E aí eu fiquei 7 meses fazendo fisioterapia. E eu fiz fisioterapia porque eu pensava em montar uma sala para dar treinamento. E aí ia ser em escadas, que era um centro comercial.
E eu fiz fisioterapia. Um dia eu cheguei para alugar um espaço, que é onde a Apex hoje, onde você foi. Não tinha nada a ver com aquilo. E eu olhei assim, foi meu filho, e falou, pai, isso aqui é o nosso sonho. E o cara falou de vender. E eu falei para Deus, pai, se for para mim, fala para mim, mas fala do jeito que um burro entenda, porque se eu falo, eu não entendo. E ele falou do jeito que um burro entendia. Estamos lá hoje na Apex. Ah, mas eu preciso saber como é que esse burro entendeu isso. Conta aí. Preciso, me conte os detalhes, né, Dene? Eu preciso. Não, eu falo isso pra ti, porque com certeza tem muita gente que vai ter essa mesma questão. Quando eu falo com as pessoas, eu consigo te compreender quando você falou a seguinte frase. Não sei explicar, mas Deus falou comigo. Eu consigo entender ele, porque a gente sabe quando é Deus falando com a gente. A gente sente, ele se manifesta no nosso corpo de alguma forma, ele se manifesta no batimento cardíaco, na forma como a gente ouve ele, o calor do corpo, o arrepio que você sente, e você entende que é a voz dele. É leve, é suave, é calma, não te traz desespero, ao contrário, te traz esperança, energia. Caraca, eu quero, seu olho brilha ouvindo a voz dele e não tem ninguém ao seu lado, é ele. E ele fala com o corpo, né? Nossa, você sente. É lindo. Então eu consigo compreender isso. Mas é importante você contar, porque você chegou em Alphaville e aí você deixou a sua empresa, então você veio, ok que você veio, você falou assim, olha, a gente chegou aqui, eu vim de uma forma segura financeiramente. Ok, mas acaba. Só que ainda assim você ainda teve o problema de ficar doente. E aí a sua esposa, você aqui em Alphaville, como que aconteceu a Apex? Legal, vou te explicar uma parada só que eu tenho que voltar um pouco. Um dia eu fui fazer uma compra do equipamento, a empresa estava muito bem, fui comprar um caminhão no interior de São Paulo, parei na porta de uma empresa, encontrei um morador de rua. E aquele cara me chamou a atenção. Tinha uma Bíblia ali, barba feita, 45 anos de idade aproximadamente, o nome dele é Marcelo. E eu olhei para aquele cara e me incomodou. Meu Deus. Eu falei, tem alguma coisa aqui. E eu fui negociar o caminhão e pensando no cara. Eu falei, quando eu sair de lá, eu vou pagar um almoço pro cara lá. E eu cheguei, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Posso sentar do seu lado? Sentei com ele. Me conta a sua história. E ele começou a falar a história dele. E eu vi que não era um bandido, não era nada. Eu falei, quem você conhece aqui? Ah, conheço fulano, empresários. Me leva neles. Perguntei pra eles quem ele era. Eu falei, você quer mudar de vida mesmo? Quer ir pra São Paulo comigo? Eu falei, topo, então entra no meu carro. Meu Deus! Como assim? Liguei pra minha esposa, falei, amor, achei alguém aqui, tô levando pra você ver. Achei alguém! Tipo assim, né? Tinha um gatinho na rua, tô levando. É uma pessoa, um adulto. A Tuca é diferente, pode acreditar, que mano. Coisa, a Tuca gente! É extraordinária. E eu só depois eu liguei pra ela de novo, falei o que eu tava fazendo, separa umas roupas aí, uma toalha pra ele tomar um banho, nossa casa era grande, né? E eu deixei ele numa parte externa da casa, pra pôr minha família em segurança, óbvio. E depois arrumei uma casa pra ele, paguei aluguel pra ele, viajava comigo, andava pra todo lugar, ninguém sabia que o cara foi morador de rua. Só que dava 2 meses e ele ia pra rua beber. E aí um dia eu peguei ele na rua, não, aí ele foi embora pro interior. E eu liguei pro pessoal, o Marcelo sumiu aqui, tá aí, tá bêbado aqui. Aí deixa eu falar com ele aí, o que aconteceu, cara? Depois de 2 meses. Falou, eu achei que vocês não gostavam mais de mim, aquela coisa, né, do trauma. Quer voltar? Quero, voltou. Aí na segunda vez eu peguei ele dormindo com um cachorro. Levei pra casa dele, pra ele tomar banho, tomou banho. Eu falei, não vai ter terceira. E a minha família se apegou a ele. Pegou o carinho por ele. Os funcionários meus da empresa, todo mundo sabia, todo mundo acolhia ele. Todo mundo. Mas a parada foi, na terceira vez, ele foi pra rua e foi embora. Puxa vida. Abraçou a gente, pediu desculpas, falou, não consigo viver essa vida. E eu não entendia por que ele mais queria aquilo e ele foi embora. Aí eu entrei no Google e eu procurei sobre mentalidade. Eu nunca tinha ouvido, eu coloquei a pergunta sobre o cara e apareceu alguma coisa sobre mentalidade. E eu comecei a assistir vídeos sobre mentalidade e entender sobre bloqueios e traumas emocionais. Aí eu comprei uma imersão, comprei outra imersão, certificação, comprei livro, treinamento, mentoria, eu me tornei um especialista da mente.
Pra você entender o que fez aquele homem tendo tantas oportunidades, estando numa família estabilizada, tendo a chance de se refazer, e ele jogou fora. Com certeza alguma coisa não estava bem. Lugar, e hoje eu saberia curar aquilo nele, hoje eu saberia. Mas naquela época não sabia. Ainda não. Só que aí que tá a parada. Deus não falou comigo nisso? Deus falou comigo. Porque eu dominava o que eu fazia, ele me tirou de lá e me colocou em outro lugar onde eu comecei a estudar e aquilo me trouxe para Alphaville. Eita. Tá entendendo? Faz todo sentido. Não viria nunca para Alphaville se eu estivesse na empresa. Faz todo sentido. E aí, como é que Deus fala? Faz todo sentido. É insano, né, Roberto? E eu vou te falar uma coisa muito séria, que eu não vou fugir disso. É algo que essa semente foi plantada no meu coração, Dani, desde quando eu pisei aqui. Porque eu vou ser muito franca pra ti. Diferentemente da grande maioria das pessoas com quem eu converso, que sempre falam sobre Alphaville, já com um conceito formado, eu não tinha, porque eu não conhecia. Então eu não tinha nenhuma definição sobre aquilo. Quando eu caí aqui, é que eu fui perceber. Eu falei, o meu marido chegou e falou assim, por que Deus trouxe a gente pra cá? Foi bom. Agora a gente vai ter que descobrir. Porque ele faz isso. Ele faz essas coisas. Ele pega você, te leva pro lugar, te solta ali. E aí você fica assim, Deus! Ele fala, fica e tchau. E aí, só no desenrolar que as coisas você vai começando a compreender. E aí demora um pouquinho, mas você vai compreendendo. E aí eu começo a entender o quê, o Edson? Quando eu caí aqui, eu vou pegar o gancho da sua fala, porque eu já entendi ela num outro além, num outro nível. O que Deus fez em você, capacitou você, treinou você, preparou você para agora você estar num ambiente onde a dominação da mentalidade, o domínio da mentalidade das pessoas que estão aqui, ele é avesso àquilo que de verdade ele quer para as pessoas. Esse morador, essa pessoa que estava com você, que era um morador de rua, que teve uma oportunidade, o cenário dele era outro. Aqui, as pessoas ainda vivem um bloqueio que elas não conseguem. E é aquilo que eu falei, é tão delicado, é tão sutil que ela não percebe que ela é enganada, que ela é dominada como uma marionete para alguns, mas Deus levanta pessoas que entenderam o que Ele quer que nós sejamos e façamos no meio desse povo, e por isso que Ele trouxe você pra cá, te preparou. Por isso que agora eu entendo, e eu ainda tô no início da jornada, mas eu entendo por que Ele me trouxe pra cá também, porque a gente está alinhado no de verdade ao que Ele quer. E nós... Isso é muito delicado, porque virou comum a gente trazer Deus pro meio das coisas como é que eu posso dizer? De uma forma muito genérica. E não é assim, né? E entender essa minuciosidade da mentalidade para você realmente fazer com que a pessoa mude, desbloqueie, saia daquela vida que ela tá vivendo. E isso muda tudo. Muda tudo. E aí que tá a parada. Diz que todos são chamados e muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Sim. Nós somos os discípulos desse tempo. Nós somos os discípulos desse tempo. Meu Deus. E aí que tá a parada. É muito forte isso. Nós somos os discípulos desse tempo. Jesus. E sabe uma coisa incrível? Que eu não falei? Eu cresci, eu estava na igreja, eu virei um assíduo da igreja, era empresa, casa e igreja. Era uma comunidade, chamava Comunidade Missionária Vila Régia, fundada por padres italianos, e eu cresci lá. Um lugar lindo na beira da represa Guarapiranga, coqueiros, aquela coisa maravilhosa. Inclusive, Belo Horizonte tem uma. E um dia eu olhei pro lado, num domingo de tarde, pros meus amigos lá. Eu falei, isso aqui tá parecendo um clube. Os caras tá achando que tá tudo salvo. E aí Deus falou pra mim, você vai falar de mim pra quem nunca vai entrar aqui. Eu falei, não entendi, foi nada. Eu sou um cristão. Mas eu não levanto bandeira hoje. Hoje eu tenho alunos judeus, ateus, pastores, médicos, advogados. E eu não entendia aquilo ali. Eu não entendia. E aí eu fui entender aqui. Porque aqui dentro em Alphaville tem uma energia muito forte. A do bem e a do mal. Sim. E eu sinto as duas. Sim. Por isso que eu falo. Eu vejo uma pessoa e falo, não quero conectar contigo. Pra lá. Sabe? E aí Deus me tirou de um lugar de caos e me colocou no lugar de paz. E como eu fiquei doente, meu dinheiro foi acabando.
Cortaram a luz do meu apartamento. Eu queria comer um hambúrguer, eu não tinha dinheiro. Por meses. Comprando o mínimo, ninguém sabe disso. E eu ali. Minha esposa foi trabalhar com um player. Limpando banheiro. Ficou 1 ano e meio. Ninguém sabe disso. Meu Deus. Aí aquele player abriu a oportunidade pra gente. O espaço dele é 20 mil reais a diária. Eu pagava 3. E eu me recuperando, não conseguia subir no palco. E ele deu oportunidade pra gente. Ele travava a agenda dele pra gente. E eu falo, cara, Deus tá agindo. E eu via constantemente as bandeirinhas. Pessoas que a gente ajudava. Aí eu tive uma batalha muito grande aqui. Qual foi? Vender. Porque eu acreditava que era pecado. Nós conversamos sobre isso. E aí as pessoas queriam me contratar a mentoria, eu sabotava a mentoria. E eu entendia que eu queria fazer algo diferente na família. E tanto que o que eu faço hoje na PEX, ninguém faz aqui. Sim. Não é? Ninguém faz. E eu não entendia. E aí Deus foi mostrando. E eu comecei a fazer evento. Marcava a data, não conseguia chamar ninguém. Eu não conseguia falar, Sara, eu vou ter um treinamento. Não conseguia. E como é que acontecia os eventos? Não acontecia? Não saía. Eu marcava a data, planejava tudo e esperava que Deus fosse levar alguém lá. E aí quando eu comecei as quartas-feiras, não ia ninguém. Aí eu me lembro muito bem que eu conversando com uma colega, eu chamei ela para me ajudar. Que ela tinha alguma audiência, né? E ela trouxe a audiência dela. Não tinha nada a ver com o meu público. Não era o que estava no seu coração. E eu comecei a olhar e na terceira vez, era uma vez por semana, fizemos 1, 2, 3. Na quinta vez, ela não conseguiu ninguém. Aí eu falei, ixi, agora eu entendi, agora é comigo. Isso era 9 horas da noite, de um dia anterior, e eu comecei a ligar. Coloquei 30 pessoas no outro dia. Aí acabou. Nossa, Deus, Aí você acabou. entendeu que você era totalmente capaz e estava se prendendo. E aí eu me lancei, eu sou um cara de desafio. Eu falei assim, naquele lance que você falou do cover, eu falei, eu não quero ser cover de ninguém, vou quebrar padrão. Toda quarta-feira fazer um tema novo e um tema aleatório. Ou seja, passamos da 100ª edição e toda quarta-feira um tema novo, não repete, né? Meu Deus. Eu queria repertório. A pergunta que eu não quero calar. Manda bala. O que Deus falou pra esse burro entender? Eu quero saber. Tá. Deus fala comigo do jeito que o burro entende. Eu quero entender. Bem top. Eu quero saber o que foi que você chegou na PEX e falou, é isso mesmo? Deus fala comigo, porque a gente fica com medo Posso explicar? de dar passos, né? E quando aquilo vem de Deus pra nossa vida e a gente tem certeza, mesmo lá no fundo a gente tendo certeza, a gente quer ouvir Ele pra encorajar. Deus fala de muitas maneiras. Eu entendo, na minha percepção, respeito qualquer tipo de pensamento, porém, no meu entendimento, oração não é falar com Deus. Oração é ouvir Deus. Às vezes você só quer falar, pá, e não para ouvir. Sim. E Deus quer falar com você. Só escuta. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer os eventos num lugar menor e, por coincidência, um amigo meu hoje lá, que estava comigo no shopping, é o dono do espaço. Hoje. Desse espaço que ele comprou, o espaço onde eu aluguei. E esses players que tinham um espaço de 20 mil, ele deixou fazer por 3. Eu entendi que era para começar a me tracionar. Eu pagava 3 mil. Ele abria a mão da agenda de 20 para me alugar por 3. Só que para isso, a minha esposa passou lá, trabalhou limpando o banheiro. E eles viram que ela era diferente. Aí me conheceram, falou, eles são diferentes. Eles não são aqui, eles não estão com aquele conceito de vir servir. Eles têm alguma coisa para fazer aqui, eles perceberam isso. E aí fazia isso. Top. Agora eu vou responder a sua pergunta de como que Deus falou comigo. Eu fui alugar um espaço para fazer evento e eu vi o espaço, gostei. Quando eu entrei lá com meu filho, que é aquele espaço onde você foi, que não tinha nada a ver com aquilo ali, meu filho falou, pai, esse aqui é o nosso sonho. Eu falei, meu filho não dava treinamento, tá? Não queria, mas ele me apoiava. Eu falei, realmente, filho. E aí o cara falou assim, eu senti no coração isso, sabe? Se esse cara vender, eu compro. Aí o cara falou, ele vai vender.